Meus pais renovados, estamos mais uma vez aqui no canal Renovando para trazer a mensagem de Deus para o seu coração. Desde já eu já peço que você pegue a sua Bíblia e abra comigo no livro de Mateus, capítulo é o de número 18 e o verso de número 1 até o versículo 5. E hoje nós vamos meditar um pouco sobre o tema, o maior no reino dos céus. Acompanhe comigo, Mateus capítulo 18, versículo 1. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os seus discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Meus queridos, estamos diante desse texto, a qual o Senhor Jesus traz para os nossos corações, mas antes disso trouxe aos corações dos discípulos, que os discípulos aqui, de acordo com o versículo 1, eles se aproximaram de Jesus, trazendo uma seguinte pergunta. E é uma pergunta muito tendenciosa, querendo saber quem seria o maior no reino dos céus. Revelando aquilo que estava no coração dos discípulos, e que muitas vezes é o que está em nosso coração. O sentimento, talvez aquele mesmo sentimento que esteve lá no jardim, no coração de Adão e de Eva. Se nós nos recordarmos em Gênesis 3, eles tinham o desejo de ser igual a Deus, que foi a ordem que o Senhor Deus deu a Adão, que não era para comer do fruto, nem para tocar, nem nada. Que eles seriam conhecedores do bem e do mal. E a serpente veio e distorceu a palavra que Deus tinha dado a Adão e disse que nada daquilo iria acontecer e que no momento que eles comessem, eles seriam iguais a Deus. E naquele momento ali, eles cresceu o desejo de querer ser igual a Deus, conhecedores do bem e do mal, comeram do fruto. E eles ficaram iguais a Deus? Não, porque foi uma mentira da serpente. Mas eles ficaram conhecedores do bem e do mal. E vale lembrar que antes desse texto aqui também, nós temos o relato dos filhos do trovão, a qual Tiago e João chegam até Jesus com o desejo de pedir ao Senhor que um se assentasse à direita e outro se assentasse à esquerda no reino de Deus. E isso mostra aquilo que passava no coração dos discípulos, que é sempre aquela vontade de querer ser maior, de querer ser o bom, né? E muitas das vezes é aquilo que também passa em nosso coração, a vontade de querer ser superior, a vontade de querer ser alguém, a vontade de querer brilhar um pouquinho mais do que os outros. E o Senhor Jesus nos traz aqui a seguinte lição, a partir do versículo 2, que diz que eles chamam a criança, uma pequena criança, coloca no meio dos discípulos e no verso 3 traz uma reflexão maravilhosa. Está escrito assim: e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornar como crianças, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então observe aqui a palavra converterdes. Ou seja, Jesus está dizendo que os discípulos não são convertidos. Eles ainda não têm uma compreensão exata daquilo que é o reino dos céus, daquilo que é o reino de Deus. E ele diz, mas quando vocês se converter, aí sim, olha só, quando se converterdes, vocês, ou melhor, se não vos converterdes e não tornar como criança, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ou seja, é necessário que nós venhamos nos converter. Se nós temos dentro de nós um sentimento de querer ser superiores aos outros, isso significa que nós não somos convertidos. Talvez sejamos convencidos, mas não convertidos. Porque quando nós nos convertemos ao Senhor, nós seguimos esse texto, nós somos iguais crianças. Não por ser pequeno, mas sim por ser humilde.
por não querer ser o primeiro da fila, não ter esse anseio, esse desejo de ser o primeiro. Não, mas sim de ser o último. Porque no reino dos céus não tem esse negócio de primeiro e de último. Porque o único que é o primeiro e o último, de acordo com o Apocalipse, é o Senhor Jesus Cristo. Mas é de querer ser humilde. Olha só, e o verso 4 nos traz essa lição. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança é o maior no reino dos céus. Ou seja, nós precisamos aprender de Jesus, que foi o mestre da humildade, a sermos humildes. E ele nos deixa um exemplo para seguirmos, que é ser o exemplo da criança. Sermos criança, né? E termos humildade. E olha só o verso 5. E quem recebe uma criança, tal como esta em meu nome, a mim recebe. Então o Senhor nos incentiva a ser criança. Não criança no conhecimento, mas criança no sentido de ser humilde, de não ter usurpação de querer ser maior, não ter uma ganância de querer ter para ser superiores aos outros, igual os discípulos queriam saber quem deles seria o maior no reino dos céus. E nós temos o nosso maior exemplo, que é Jesus Cristo, que foi o mestre da humildade. Aquele que se assentou antes da ceia, sentou ali com todos os discípulos e lavou os pés dos discípulos. Naquela época, a pessoa que lavava os pés era o menor dos escravos. É aquele escravo que tinha a posição mais baixa diante de todos os escravos. E ele ali se fez esse escravo e lavou os pés dos discípulos, mostrando que para segui-lo, temos que seguir esse exemplo de sermos humildes, porque o nosso Senhor Jesus foi humilde e nós não podemos ser maior do que Jesus. Devemos seguir o seu exemplo de humildade. Amém? Essa é a palavra de Deus que o Senhor colocou em meu coração e que espero que alcance também ao seu coração. Nós não ganhamos nada sendo soberbo, porque a Bíblia diz que o soberbo Deus abate, mas aquele que se humilha, Deus exalta. Não com que nós vamos se humilhar com o intuito de querer ser exaltado, não, mas de que se humilhar aos pés de Jesus é a melhor decisão que nós podemos fazer. Amém? Que essa palavra possa alcançar o seu coração e você possa ser cada vez mais transformados. E nunca se esqueça que o nosso objetivo é fazer com que você e a Igreja do Senhor alcance o nível mais profundo na palavra de Deus. Desde já, Deus abençoe a sua vida.